tá? Pessoal, boa noite. Meu nome é Carlos, eu sou da Taniguchi Relógios. Para quem não me conhece, a gente fica em Guaíra, no Paraná, isso mesmo, lá no oeste do Paraná, Guaíra, no Paraná, tá? Se você gosta de relógios, segue a gente aqui no YouTube, aqui no nosso canal do YouTube, que praticamente todo dia a gente coloca vídeos somente sobre relógios, só fala sobre relógios nesse canal, principalmente das marcas Oriente e da marca Seiko, tá? Que a gente é representante das duas marcas, tá? É lógico que a gente respeita todas as demais marcas, mas o nosso foco aqui é Oriente e Seiko, tá? Também pode seguir a gente no Instagram, tá? Se você gosta de ver fotos de relógios, tá? Gosta de ver relógios diferentes, a gente tá com mais de 3.000 fotos somente no Instagram, tá? Então são mais 3.000, eu estava com quase 3.150 fotos, postagens, 3.150 postagens só no Instagram. Então, se você quer ver fotos todo dia, vai lá, se inscreve no nosso canal do Instagram, Taniguchi Relógios, tá? Que a gente vai estar lá todo dia. Se você prefere mais o Facebook, também nosso Facebook, nossa página é Taniguchi Relógios também, vai lá, segue a gente no Facebook também, que você será muito bem-vindo, ok? Deixado esses recadinhos de lado, hoje o papo é sobre Oriente, oriente-se com Taniguchi aqui, então vamos lá, hoje nós vamos contar um pouquinho da história, pediram para mim contar um pouquinho da história da Oriente, e eu vou tentar resumir bastante, porque, em primeiro lugar, a Oriente, apesar dela ser uma marca muito conhecida no Brasil, a história da Oriente não é muito contada no Brasil, tá? É muito difícil de você encontrar uma história descrita no Brasil, então a gente vai catando algumas histórias de lá e de cá e a gente vai juntando tudo para poder montar essa história legal que a Oriente tem no Brasil, tá? Vamos lá. Para quem não sabe, a Oriente é uma empresa japonesa, tá? Uma empresa japonesa, apesar dela estar no Brasil há quase 40 anos, 40 anos, quase 50 anos aqui no Brasil. Está quase 50 anos aqui no Brasil, minha conta aqui, a cabeça já não está funcionando legal. Estamos há quase 50 anos no Brasil e muitas pessoas dizem, mas a empresa é brasileira, é montada na zona de Franca de Manaus. Não, na verdade é uma empresa japonesa, só que a empresa japonesa, tá, ela cedeu os direitos para a empresa brasileira. A Oriente Brasil, ela é uma subsidiária da Oriente Japan, porém ela tem vida própria aqui no Brasil também, tá? Então vamos lá, a Oriente, ela remonta a sua origem em 1901, tá? Com Shogoro Yoshida fundando sua primeira loja de relógios, tá? A ascensão da era, o final da era Meiji no Japão fez com que, aliás, o início da era Meiji fez com que o Japão progredisse demais naquela época, no final do século XIX, começo do século XX. Em 1901, Shogoro Yoshida resolve então abrir a Yoshida Tokei Ten, ou seja, uma loja de relógios Yoshida, tá? Em Ueno, em Tóquio. E essa loja, ela foi progredindo, eles começaram a produzir então caixas de relógio, começaram a produzir caixas de relógio de ouro, começaram a fazer esse tipo de serviço até o começo da Segunda Guerra Mundial. Com o final da Segunda Guerra Mundial, houve aquela devastação total no Japão, e por conta disso, Shogoro Yoshida pediu a falência da sua empresa, tá? Então a Toyo Tokei Ten acabou recebeu a sua ordem de falência em 1949. Em 1950, então, Shogoro Yoshida começa, então, novamente, tá? Agora com uma outra empresa. Ele simplesmente fecha a outra empresa para encerrar todos os atrasados que ele tinha e começa uma nova empresa com o nome Tama Cake Company. Tama Cake Company. E essa Tama Cake Company, ela serve como base para começar, então, uma nova aventura no mundo empresarial para a parte de Shogoro Yoshida. E em 1950 ele começa como Tama Cake e logo no ano seguinte ele resolve mudar esse nome de Tama Cake para Oriento, deixa eu lembrar aqui, Oriento Tokei Kabushiki Gaisha, tá? Em japonês seria isso, Oriento Tokei Kabushiki Gaisha. Oriento quer dizer Oriente, tá? É uma tradução para o japonês, né, da palavra Oriente. Tokei é relógio e Kabushiki Gaisha é uma empresa de ações limitadas, entendeu? Então, mais ou menos isso aí. Então, em inglês ele ficaria Orient Watch Company Limited, tá? Uma coisa assim. Então, no Brasil seria Relógios Oriente Limitada. É mais ou menos isso aí, a tradução básica disso aí seria isso, tá? Então, é por isso que
quando chegaram os primeiros relógios Oriente no Brasil, eles vieram nas mãos de japoneses. Então, por conta disso, todo mundo chamava eles não de Oriente, chamavam de Oriento. Isso mesmo, e ainda frisavam o to lá no final, né? Oriento. Era isso aí que todo mundo falava. Então, os mais antigos, tá? Então, as pessoas mais antigas, lá que tem 70 anos, 60 anos, provavelmente vai te falar assim, não, não é Oriente, é Oriento. É mais ou menos por aí, ok? Então, é aí que sai a origem desse nome meio quadrado, ok? Tá? E a Oriente, ela chega no Brasil em 1973. Isso mesmo, 1973. Tá? Ah, mas Carlos, a fundação, eles começam a produzir em 1978. Isso mesmo, só que olha só como é que a gente faz para descobrir as coisas aqui no Brasil, tá? Porque como não temos uma história oficial da Oriente, então eu estou aqui com uma revista aqui, Brasil Relojoeiro e Joalheria. Isso aqui era a nossa internet da década de 70, de 80, 90. A gente comprava e assinava essas revistas para ter informações não só de joias e de relógios, mas também de maquinários, de calibres. A gente aprendia tudo nessas revistas, tá? Então aqui, por exemplo, nessa revista aqui, por exemplo, eles falavam justamente do Young Street, da Magnum, né? E olha só, aí aparecia aqui, olha, peças de relógio, propaganda de relógio, peças, como é que fala? Pedras, né? Então eles faziam de tudo um pouquinho e colocavam. Isso aqui era a nossa internet da década de 70, 80, 90, certo? E aqui na década de 1900, essa revista aqui é de setembro de 1993, e essa revista de setembro de 1993 diz assim: faz 20 anos que a Oriente está no Brasil. Tá? Se em 1993 fazem 20 anos, então a Oriente chegou no Brasil em 1973, tá? E ela agradece, então, especialmente aos 12 milhões de satisfeitos usuários do Oriente Automático. Grande parte desse total encontra em uso numa segunda geração de impulsos de brasileiros, tá? Então, já em 1993, eles já estavam comemorando 12 milhões de peças de relógios no Brasil. Olha só que interessante, é uma situação assim, a gente vai cavando essas informações, por isso que eu gosto de ler bastante, eu já falei para vocês, principalmente quando é sobre relógios, e essas informações a gente acaba encontrando assim aleatoriamente em vários lugares, certo? Em 1973 eles começam a revenda de relógios, então eles importavam os relógios e começavam a revender no Brasil. Criaram-se então uma oportunidade de produzir os relógios no Brasil, selecionaram alguns colaboradores e eles foram lá para o Japão para ser treinados no Japão, e em 1978 começa a produção dos relógios da Oriente no Brasil, isso em 1978, tá? Então, seguindo essa cronologia, então nós temos lá 1901, lá quando o Shogoro Yoshida começa a entrar nesse ramo de relógios. Em 1950 ele funda a Tama Cake, que daria origem à Orient Company, certo? E em 1973 eles chegam no Brasil, em 1978 eles começam a produzir relógios no Brasil, tá? Então é mais ou menos por aí a história da Oriente. Nesse período todo, a gente tem ainda de 1973 até agora, a gente teve muito pouca coisa que aconteceu dentro da Oriente, assim, em termos de apresentação de grandes novidades. Mas a maior mudança que aconteceu nesse período, tá, desses 40 anos, foi, primeiramente, tá, a autorização da Oriente Japão, tá, para a Oriente Brasil para produzir relógios quartzo. Tá? Então, era uma saída da Oriente Brasil. A Oriente Brasil foi lá no Japão e pediu autorização para utilizar a marca Oriente e produzir os relógios quartzo da Oriente no Brasil. Então, os relógios Oriente do Brasil aqui, produzidos em quartzo, eles têm o design brasileiro. Tem o design brasileiro, eles colocaram uma máquina japonesa, no começo máquina Miyota, depois da incorporação feita pela Epson, estão utilizando máquina Seiko. Tá? Mas assim, por que eles fizeram isso na década de 90? Porque houve na década de 90 justamente a invasão dos relógios quartzo no Brasil. Aí nós temos a chegada da Magnum, da Séculos, né? E a Tecnos já tinha um pouquinho mais de liberdade, porque a Tecnos da Suíça já tinha falido, então eles tinham um pouquinho mais de liberdade
para poder criar esses tipos de relógio. Já a Oriente ficava meio amarrada juntamente por conta da Oriente Japão. Então eles precisavam dessa autorização da Oriente Japão para poder produzir esse relógio aqui, e eles conseguiram isso na década de 90 e começaram a produzir os relógios quartzo. Tanto é que antes deles começarem com a linha quartzo Oriente, eles tinham começado a linha quartzo Lince. Tá, então a Lince saiu em 1991, logo depois eles começam a produzir também os relógios Oriente Quartzo, com design brasileiro. Outra grande mudança que aconteceu nesse período todo aí, foi o seguinte, a redução dos relógios automáticos. Então a gente começa a perceber que nesse período não houve muita inovação de relógios automáticos. Os relógios automáticos começaram a ter uma nova reestrutura dos relógios automáticos, primeiramente no Japão e nos Estados Unidos, com a linha Mako em 2004. É lógico que nesse período teve poucas acho que a maior inovação que a Oriente lançou nesse período de 1970 até o ano 2000 foi o Monbijou. Tá? O Monbijou é um relógio esqueleto da Oriente, muito bonito, tá? Então depois disso, lógico que quando eu editar esse vídeo, essa foto vai estar aqui do lado para vocês verem, mas assim, acho que foi uma das grandes inovações que a Oriente trouxe nesse período. E é lógico que depois eles tentaram trazer alguns relógios automáticos de primeira linha do Japão para cá, de primeira linha que eu digo que são relógios assim um pouquinho mais caros, né? Só que na época da década de 90, o Brasil enfrentava, até o começo do século 21, a gente enfrentava uma situação bem, difícil, tá? Por causa daquela equivalência dólar-real, nós tínhamos uma série de dificuldades. Lembrando que o brasileiro ganhava 100 dólares de salário mínimo, né? Então era bem complicado a situação do brasileiro naquele período, certo? Então a Oriente teve que apostar realmente naqueles relógios mais baratos. Então por isso mesmo que a Oriente Brasil conseguiu sobreviver graças a essa ousadia, eu vou dizer ousadia, de ter apostado na linha quartzo, tá? Uma coisa que a Oriente Japão não fez. A Oriente Japão tem alguns relógios quartzo? Tem, eles lançam relógio quartzo na mesma situação que o Brasil faz. Só que o mainstream da Oriente é os relógios automáticos, tá? Então essa que é a grande diferença, tá? Agora, depois da chegada agora em 2017 da incorporação feita pela Oriente, pela Epson, né? A Epson fez a incorporação da Oriente, então agora nós temos uma nova linha mestre, tá? Qual que é essa nova linha mestre? Uma linha de inovação. Então depois dessa linha de inovação, a Epson optou a utilizar a mesma coisa que a Seiko começou em 2015. Tá? Então, o que a Seiko fez em 2015? A Seiko pegou os modelos icônicos e começou a relançar. Vocês começam a ver, então, o Turtle, né? O Capitão Willard, né? E aí vai, né? Agora o Alpinist. Então, eles estão relançando modelos icônicos da linha. Então, e a Oriente também não fez nada diferente. A Oriente foi lá e buscou os modelos mais icônicos dela e começou a relançar. Desde 2018, 2019 para cá, eles começaram a relançar esses modelos, tá? Então, primeiramente, a gente tem lá o modelo Weekly, tá? Esse aqui é o Alto King Weekly, né? Esse aqui é um relógio muito famoso por parte da Oriente, marcou época. Se você procurar em qualquer site da Oriente Japão, Oriente Brasil, você vai encontrar esse modelo em 1965 sendo lançado. É um dos grandes lançamentos que a Oriente fez, porque ela vai contra tudo que estava sendo apresentado naquela época. Naquela época, as pessoas procuravam relógios menores, e a Oriente foi lá e criou um relógio de 44 milímetros, era bem contra-intuitivo para aquela época. Então, enquanto as pessoas procuravam um relógio pequeno, a Oriente vai criar um relógio grande, e começa a atender o público que queria relógio grande, que não existia tanto relógio grande assim no mercado, e a Oriente consegue acertar em cheio com esse Oriente Weekly, tá? O King Diver, né? Então começa a criação do King Diver já com esse Oriente Weekly, e logo em seguida também eles lançam esse modelo, o Multi-Year Calendar, também em 1965. Então, para você ver como é que está a situação, esses dois aqui são dois revivals de 1965, tá? O Weekly e o Multi-Year Calendar, tá? O Weekly aqui é bem fácil, como é que fala? Uma leitura bem fácil. Você tem um botão para o bezel, um botão para os ponteiros, tá? Nós temos um calendário duplo com um calendário na posição 6 horas.
Então isso aqui é bem simplesinho de visualizar. Já esse Multi-Year Calendar, a grande maioria das pessoas pergunta, mas o que é esse tanto de risco e número que tem aí nesse mostrador aí que eu não consigo entender nada? Pois é, até eu mesmo não consegui entender, tá? Até que eu consegui visualizar ele pessoalmente. Então eu imprimi o mostrador dele aqui para vocês poderem visualizar direitinho como é que funciona, tá? Aqui nós temos, tá, os meses do ano, tá? Aqui nós temos os meses do ano. Aqui nós temos os dias, né, do dia 1º até o dia 31, certo? E aqui nós temos um disco, tá? Esse disco aqui vai marcar o ano e aqui nós vamos marcar os dias da semana. Então, a partir do momento que nós pegamos o ano 22, né, e colocamos ele em, vamos colocar, nós estamos em abril, se nós colocarmos o 22 nessa posição aqui, então aqui embaixo nós teríamos o calendário de abril de 2022, tá? Abril, julho e janeiro, julho e abril. Os 3 calendários são iguais em 2022. Então, por isso, os 3 calendários vão ser iguais aqui embaixo, tá? Mas como assim iguais? Aí nós temos aqui, ó, por exemplo, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí ele pode mudar. Por exemplo, pode chegar aqui quinta, sexta, sábado, domingo, ele vai mudando, o disco vai rodando aqui e vai colocando o calendário. Então, você tem um calendário fixo aqui embaixo, já do mês inteiro, tá? Mas para que isso serve, Carlos? Vamos lá. Em 1965, eu gosto de avisar vocês, não tinha internet em 1965. Para você ter o calendário na sua mão, ou você tinha que recorrer a uma folhinha, tá? Aquelas folhinhas, famosas folhinhas que colocava na parede, né? Que tinha desenho de gatinho, desenho de paisagem, né? Então, isso aí era muito comum, você ter uma folhinha na parede, ou então você teria que ter, tá? Aqueles famosos calendários que você colocava na mesa, tipo totem, nós temos um ali, um totemzinho igual esse aqui, que seria um calendário, tá? Então, para você ter um calendáriozinho assim, ou então você ter um calendário de bolso, tá? O que é um calendário de bolso? Muitas pessoas hoje não sabem o que é um calendário de bolso. Era um cartãozinho, tá? Que entrava justamente na carteira, tá? E ali você tinha o calendário do ano inteiro, de janeiro a dezembro desse ano. Então, um calendáriozinho, geralmente do outro lado tinha uma foto ou alguma coisa assim, sabe? E em cima, geralmente, as empresas gostavam de dar isso de presente porque as pessoas colocavam isso no bolso, porque usava-se muito, não tinha como você ver a data do ano. Hoje não, eu preciso saber a data quando é que vai cair dia 20 do mês que vem, eu vou no meu celular, eu puxo ali e já consigo ver. Naquela época não tinha como fazer isso, então eles tinham que ter um calendário, certo? E ter um calendário igual a esse no pulso facilitava muito, principalmente para quem era caixeiro viajante, para quem trabalhava muito em cima de prognóstico de calendário e coisa e tal, era muito prático ter um calendário no pulso. Então é justamente para esse público que esse relógio fez muito sucesso e ele vendeu muito naquela época. Tá? E esse relançamento ficou muito legal mesmo, eu gostei demais, as cores do mostrador ficaram muito bons, inclusive ele fica muito bem também com uma pulseira de couro, então é um modelo espetacular, tá? Só para vocês terem uma noção, tá? Outro modelo também que marcou época, na década de 60 e foi relançado também, é o World Map, tá? O World Map, tá? Ou World Time, alguns chamam de World Time, outros World Map, tá? Esse modelo aqui também marcou muita época, tá? Na década de 60 e 70, justamente igual eu falei, não tínhamos internet, então com esse relógio você conseguiria ver o fuso horário de qualquer país do mundo, então facilitava muito para quem precisava de viajar, ou precisava saber, começava assim, então as transmissões ao vivo, via satélite, na década de 70, e a pessoa precisava ir acompanhar a Copa da Alemanha e queria saber que hora que era o jogo, tá? O jogo lá na Alemanha é 5 horas da tarde, que hora que vai ser aqui? Que hora que ele pegava, ajustava ali, Frankfurt, estava no Rio de Janeiro, conseguia saber que horas que ia ser o jogo transmitido no Brasil. Então era muito legal você ter um relógio World Time naquela época, tá? Principalmente por conta dessas tecnologias que estavam surgindo naquela época, tá? Então esse tipo de relógio marcaram muita época e fizeram muito sucesso, principalmente nos países, no Japão, em alguns países da Europa e nos Estados Unidos. Depois disso, nós temos o advento do quartzo. Então, a hora que entra no advento do quartzo, lá na década de 70,
tá? A Oriente começa então a produção dos calibres 469, a linha 3 estrelas. E esse período que ela lança a linha 3 estrelas e começa o advento do quartzo, a Europa, como os Estados Unidos, queriam saber de relógios quartzo. Japão queria saber de relógios quartzo, relógios LCD, relógios digitais, certo? Eles não queriam saber mais, não tinha tanto mercado para relógios automáticos. Então, o que a Oriente fez? A Oriente inteligentemente fez, o que ela fez? Ela foi para os países emergentes, e é por isso que a Oriente veio para o Brasil em 74, 73. Ela veio para o Brasil em 73 e 78 e resolveu montar uma fábrica, porque existia uma demanda de produto para cá. Então, o que ela fez? Ela veio justamente para os emergentes. Ele viu que ele poderia ganhar esse mercado. E por que o Brasil era um ótimo mercado para relógio automático frente aos relógios quartzo? Porque naquela época um relógio quartzo era muito caro. Era muito tecnológico, porém muito caro. Tá? Então, quando você falava, por exemplo, igual eu contei na sexta-feira passada, o Astron, o primeiro relógio quartzo do mundo, foi vendido a 60, 70 mil reais em dinheiros de hoje. Tá? Então era um relógio caríssimo, não era um relógio para qualquer um ter. E principalmente não era só o custo do relógio, era principalmente a manutenção do relógio. Presta atenção, hoje nós colocamos uma bateria no relógio, tem relógio que chegam a aguentar 2, 3, tem relógio que chegam a aguentar 5, 10 anos com uma bateria só. Tá? Os relógios digitais chegam a 10 anos, tá? Já naquela época, quando você colocava uma pilha num relógio, tá? Ele geralmente aguentava 6 meses a 1 ano. Tá? E as pilhas eram extremamente caras. Por quê? Porque não eram produzidas no Brasil, precisavam ser importadas, e a importação era onerosa, a logística era difícil. Então, tudo isso acarretava uma série de preocupações para quem queria ter um relógio quartzo. E quem tinha um relógio automático, nós tínhamos bons mestres relojoeiros. Em qualquer cidade você conseguia com um bom mestre relojoeiro para consertar o seu relógio. Você tinha... você não precisava ficar fazendo manutenção tem gente que fazia manutenção de Oriente a cada 10 anos, tá? Tem clientes aqui que vinham a cada 10 anos para fazer manutenção do seu Oriente, tá? Então, por aí você vê como é que era a longevidade dos relógios Oriente naquela época. Então, era muito mais vantagem você ter um automático que você não precisava ficar mexendo todo ano do que um quartzo que você ia trocar pilha a cada 6 meses, 1 ano, você tem que trocar pilha. Então, naquele período, a Oriente viu que esse mercado ainda exigia um relógio automático. Então, o que ela fez? Ela veio para cá. E por isso ela acabou esquecendo um pouquinho os mercados de primeiro mundo. Por isso que hoje, no mercado de primeiro mundo, inclusive eu estava conversando uma pessoa que acompanha o canal de Portugal, manda uma mensagem dizendo que é muito difícil de encontrar relógio Oriente em Portugal. E é justamente por esse motivo, porque a Oriente preferiu expandir para os mercados emergentes e esquecer um pouquinho os mercados de primeiro mundo. E é por isso que hoje, aqui a gente acaba olhando a Oriente e fala, reloginho de terceiro mundo. Não, na verdade, a Oriente optou por esse mercado, mas ela é muito mais do que isso aí que vocês imaginam. Ela é muito mais tecnológica, ela é muito mais, tem um design muito mais arrojado do que vocês possam imaginar. O único problema é que hoje a nossa moeda, com a desvalorização da nossa moeda, nós acabamos tendo um relógio muito caro. Com a nossa tributação aqui, é muito caro ter um relógio importado. E com a nossa logística, que é extremamente cara, acaba ficando quase inviável ter um relógio importado. Então, por isso mesmo que os Oriente 3 estrelas ainda continuam sendo a base de toda a cadeia da Oriente no Brasil. Certo? Pessoal, não sei se eu consegui explicar um pouquinho dessa vida toda da Oriente aqui no Brasil. Se vocês gostaram dessas histórias todas que eu contei, vai lá, deixa seu recado aí embaixo, escreve aí embaixo aí nos comentários se você gostou, se você não gostou, tá? E se você quiser fazer alguma pergunta, deixa nos comentários também, que a gente não pode surgir uma nova opção, né? Um novo tema para a gente fazer um novo vídeo, quem sabe? Tá? Deixa seu recado, deixa sua opção aí para fazer o nosso vídeo da semana que vem para segunda-feira. Deixa a sua como é que fala? Ideia, né? Pra gente fazer o próximo vídeo da próxima semana. Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, eu gostaria muito de pedir essa gentileza de vocês de deixarem a sua opinião, certo?
Gostaria de encerrar o vídeo aqui. Muito obrigado a todos que estão assistindo até agora. Gostaria de agradecer a todos vocês. E para a nossa live a gente vai continuar em seguida, mas para o recorte que eu vou fazer, a gente vai estar encerrando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.